Tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu pus o fone que eu acho que talvez vai ser melhor para me ouvir do que no celular. Tô ouvindo Tá tudo bem, certo? sim. Tudo bem. Primeiramente, eu queria pedir desculpa pro Naim, porque eu não consegui assistir a apresentação dele, Tá porque tranquilo. eu esqueci. Eu não sei porquê, mas o Slack não me dá notificação. Então, desculpa aí, eu queria ter visto. Mas você vai apresentar, você vai defender, né? Daqui 2 semanas, Vou é ainda, isso? aham. Ainda Então, vou na defender. defesa eu vou. Eu vou pôr na minha agenda, eu não vou Tranquilo. esquecer. Beleza, vou por aí. Não, tranquilo. Tá. Então, eu coloquei aqui para me apresentar, mas eu acho que eu não preciso, né? Todo mundo me conhece. Mas é isso aí. Um pouco antes de começar o seminário, eu queria falar umas coisas, mas aí é tipo para o grupo, e aí é uma pena que não tá todo mundo aqui, mas seria legal se todo mundo tivesse, mas como vai estar gravado, talvez as pessoas assistam isso, que é que eu conversei ontem com a Bárbara e eu tive uma ideia, assim, da gente tentar, não toda semana e não todo mundo, né, quem se sentir à vontade, da gente falar um pouquinho sobre os nossos projetos e os nossos interesses, assim, porque eu sinto que, sei lá, eu tenho esse sentimento talvez por estar longe, né? Não tá conseguindo interagir com a galera pessoalmente, mas às vezes eu sinto que falta um pouquinho da gente saber o que as outras pessoas estão fazendo para conseguir, tipo, ir tirar dúvida e conversar e, sabe, colaborar, ter ideia juntos, porque eu acho que isso é uma parte muito interessante, assim, importante do processo de fazer ciência, né? A gente não faz nada sozinho. Então, isso era uma coisa que eu queria jogar aí de ideia para a galera, para a gente tentar fazer isso. E aí, como eu já estou aqui falando, né, que eu vou dar esse seminário, que é mais ou menos uma conversa sobre o teorema de Cauchy-Specker, eu queria falar um pouquinho sobre o meu projeto, porque o que eu estou fazendo aqui, o meu projeto de mestrado, né, ele é um projeto bem de fundamentos da teoria quântica, e é estudar os princípios físicos para descrever a mecânica quântica. Mas a primeira vez que eu li sobre isso, né, que eu vi o abstract, as coisas, eu achava que era tipo assim, vamos lá, vamos dar 2 princípios que vai resolver tudo, agora a gente sabe tudo da mecânica quântica, já descreveu tudo, só que a coisa é muito mais embaixo e, obviamente, não é tão fácil assim, né? Então, o que a gente consegue fazer e o que tem em vários papers já feitos são princípios físicos para cenários específicos. Então, o que é um cenário, né, para quem não estuda isso? A ideia de cenário é que a gente vai ter possíveis medições e a gente tem um sistema físico qualquer, que não precisa ser um sistema quântico, qualquer sistema físico, e a gente encontra resultados, né? Então, se você faz uma medição, você tem um sistema físico e você encontra resultados. Então, o cenário só te diz o número de cenários de Bell, eu acho, te dá os números de medições, o número de partes que você tem e o número de resultados possíveis. Então, basicamente é isso. A ideia é que, tipo, tem para cenários de não localidade, para cenários de contextualidade, esses princípios físicos. E é basicamente isso, assim, que eu estou estudando agora. E aí eu parei agora um pouquinho de estudar essas coisas de princípios, porque eu percebi que essa questão de contextualidade é uma coisa que tem muito assunto aí para ser estudado. E eu estava sentindo um pouco assim, uma deficiência no meu conhecimento sobre isso, sabe? Tipo, não adianta nada ir lá ler os papers que saiu há pouco tempo e saber o que está acontecendo aqui, mas não entender a base e as coisas importantes, né, que construíram toda essa teoria e toda essa área de estudo. Então, basicamente isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão aí sobre isso? Eu tenho, na verdade. Eu estava pensando aqui na sua fala agora, qual que é o problema para vocês dos postulados da mecânica quântica que já são conhecidos assim? Porque, pelo que eu entendi, você está buscando uma coisa que vocês consideram mais físicas, né? Mas qual que é o problema dos postulados atuais da mecânica quântica? Então, aí eu posso responder e provavelmente a Bárbara pode complementar, mas o que eu entendo é que, tipo, o que a gente tem dos postulados é que eles são uma descrição matemática da teoria. Então, a gente tem essa descrição matemática, né? A gente define lá o que é um estado, espaço Hilbert, etc e tal, e a gente consegue fazer lá uma descrição matemática, encontrar resultados que a gente consegue pegar lá no experimento e ver que está certo.
O problema é que tudo isso é muito matemático. A gente não consegue dizer algo físico que deriva teoria. Pelo menos essa é o que eu entendi. E aí a ideia desse dizer, a partir de algo completamente físico, que não precisa ser totalmente matemático. Será que eu consigo descrever a teoria quântica a partir disso? Será que eu consigo encontrar esses princípios físicos? Então, não é dizer que o postulado da mecânica quântica está errado ou não. É só que a gente talvez tenha uma abordagem melhor, uma forma melhor de conseguir derivar a mecânica quântica. É isso o que eu entendi. A Bárbara pode complementar aí se tiver alguma coisa a mais. Ou se eu tiver falado alguma coisa errada. Não, é isso mesmo. E acho que o paralelo, assim, quem já estudei sempre vê esse mesmo paralelo, mas eu acho que para quem está vendo pela primeira vez, esse paralelo é muito bom, que é fazer uma comparação com a relatividade restrita. Então, na relatividade restrita, você tem um princípio físico muito forte, dois princípios físicos muito fortes, que é o fato de que a velocidade da luz é constante, né, independente do referencial, e que as leis da física são as mesmas em qualquer referencial inicial. Então, apesar esse segundo postulado é bem intuitivo para a gente, né, mas o primeiro é mais disruptivo em comparação com a nossa experiência clássica, né? Então, foi justamente aí que mudou tudo. Mas é um postulado muito simples de você entender o significado físico dele, e aí uma das coisas mais bonitas da relatividade restrita é você pegar esses dois postulados e de lá, tipo, sai tudo, né? Quando a gente aprende relatividade restrita lá no início da graduação, é assim, começa com esses dois postulados e deriva tudo a partir daí. Então, a ideia seria ter alguma coisa parecida com isso para quântica também, né? Apesar da gente não ter chegado nunca nem milimetricamente perto de ter uma coisa assim tão limpa, mas tá, espaço de Hilbert, não tem nenhuma outra disciplina assim, física que você começa já da matemática, né? Tem espaço de Hilbert e tal, mas tá, de onde que veio a necessidade disso? Será que existe alguma coisa física que motiva essa estrutura matemática com naturalidade? Então, a ideia não é trocar a estrutura matemática. É ok, a gente sabe que funciona bem, é uma teoria física muito bem sucedida, mas é tentar entender se existe alguma motivação física que leva com naturalidade àquela estrutura matemática. Então, a ideia é essa. Sim, e eu acho muito legal esse paralelo com a relatividade. Eu percebi, tipo, conversando com os meninos, com o Baldi também recentemente, e que foi esse ponto importante, foi dar esses princípios físicos. Mas, por exemplo, as transformações de Lorentz, elas já existiam, né? Elas já existiam antes do Einstein fazer esses postulados. Então, quer dizer que, tipo assim, o cerne matemático ali da teoria, ela já existia. O que ele fez foi dar os princípios físicos e conseguir descrever ali. Claro, ele fez coisas novas a partir disso também. Mas eu acho que isso é uma coisa muito bonita de entender. E é um paralelo muito interessante, porque a gente já tem a matemática, né? Só que será que a gente consegue dar princípios físicos que descrevam completamente essa teoria? Então, é mais ou menos essa a motivação. Então, é uma área bem de fundamentos mesmo, assim. Não tem nada além disso, de tentar entender a parte mais fundamental aí da teoria, fisicamente. Tá satisfeito com essa resposta, Luiz? Eu não tô te vendo. Ah, mas eu tô aqui, você pode me ver à vontade. Não, eu entendi as motivações, eu só tô... Você disse, eu gostaria, mas tem pessoas que querem fazer perguntas também, mas já tô falando aqui, então eu vou falar. Você comentou que para alguns cenários específicos, algumas pessoas conseguiram fazer isso. Então, você poderia dar pelo menos algum exemplo? Porque, por exemplo, se eu olhar para outras teorias, né, que não a relatividade restrita, que eu entendo o viés, né? Mas se eu pego a mecânica clássica, por exemplo, você pode dizer que as minhas equações de movimento serão aquelas que extremizam a ação do meu sistema. Mas extremizar a ação é uma coisa
aparentemente sem uma motivação física clara, né? No fundo, é claro, ela dá as equações de movimento que a gente conhece, mas a gente conhece. Então, desse ponto de vista, também é meio esquisito a mecânica clássica, porque você parte de um ente matemático super abstrato e diz, olha, eu quero extremizar esse cara. E daí sai todas as minhas equações de movimento. Então, existe uma Uhum. preocupação de vocês além da mecânica quântica, porque me parece que a mecânica clássica é muito mais próximo da mecânica quântica do que a relatividade restrita, né? Que eles são altamente incompatíveis, né? Em algum nível. Porque a teoria quântica de campos Sim. não é muito bem estabelecida formalmente, né? Então, eu não vou considerá-la aqui, para falar aqui. A Então, fanservice pro assim, Lucas, né? Mas assim, então, eu não consigo te explicar um desses princípios, porque eles são bem complicados e eles não têm. Assim, é uma tentativa, certo? Então, as pessoas conseguem fazer alguns princípios físicos que eles dão um nome aí, diferentes, para cenários diferentes, mas eu não tenho domínio suficiente para explicar nenhum deles, tipo, dizer uma frase e, ok, a gente tem esse princípio aí para tal cenário. Mas eu não sei se a Bárbara consegue fazer isso. Para mim, o que parece que tem apelo mais físico, pelo menos por enquanto, é esse de causalidade local, causalidade alguma coisa, causalidade da informação. Mas eu não estudei o suficientemente para conseguir explicar. Então, a Amanda no futuro vai ter que fazer outro A gente não tá seminário. te ouvindo, Bárbara. Ai, Agora tá. Agora tá. meu computador tá meio lerdo. A Amanda vai ter que fazer outro seminário no futuro sobre os princípios. Eu vou. Deixa só eu Então, entender direito essas coisas, é, que daí eu explico. é, mas então, tem vários candidatos, então assim, acho que hoje não é o momento de falar sobre isso, mas essencialmente nenhum deles chegou perto de resolver o problema, tá? Então a gente Uhum. tem algumas coisas, uns são mais físicos, mas são mais difíceis de usar, e aí a gente não sabe que tipo de restrição eles impõem, e outros até são fáceis de usar, impõem restrições que são claras, mas não tem um apelo físico muito grande. Então, assim, a gente está muito, muito longe de resolver esse problema, né? Então, a gente tem pequenos passos e o objetivo do projeto da Amanda é entender esses passos e, quem sabe, dar mais um passinho nessa direção. Sim. Então, eu Pode tinha continuar. um negócio assim que é interessante, que eu vi num paper de fundamentos, que a quântica, a gente diferencia ela, né? A gente vê que, por contradição, ela não é clássica. Mas, assim, a gente não chega em algo, tipo assim, por isso é quântico. Então, a gente chega assim, por isso não é clássico e tem as propriedades do quântico, entendeu? É um pouco diferente justamente por conta disso, porque a gente sabe só a gente não tem a gente só tem não tem uma teoria alternativa assim, entendeu? Vamos dizer assim, que englobe as coisas. É basicamente assim, não funciona para o meio que a gente espera clássico, que a gente consegue determinar as coisas e ponto. É isso. Sim. É. Mas aí, nesse rolê que você falou, Luiz, do clássico, aí eu vou ter que pensar um pouco. Mas tem mais alguma pergunta nessa parte? Ou comentário? Não, eu só ia perguntar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Não, só ia perguntar uma coisa, porque eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de contextualidade foi a apresentação da Bárbara também, quando a gente estava no grupo do Land. E Uhum. ela falou desse exemplo da relatividade, né? E agora que eu fiquei pensando, tipo, porque talvez esteja relacionado com o que o Luiz disse, assim, porque se a gente pensa em relatividade restrita, né? A gente sabe que o mundo é mais geral que é restrito, tem relatividade geral. E a relatividade geral tem alguns princípios bem físicos, entre aspas, tipo o princípio da equivalência. Eu não lembro quais são os outros, faz muito tempo que eu sei relatividade geral. Uhum. Mas talvez por ser geral, a quântica também ser mais geral que a relatividade, enfim, a gente quer que explique o mundo inteiro, né?
a princípio. Então, talvez ela tenha princípios não tão simples igual o princípio da minimação, né, ou coisas assim. Não, não que eu ache que por isso não vale a pena procurar, né, mas é uma das coisas que ficou na cabeça, assim, que talvez, assim, uma teoria mais geral, com a relatividade geral, por exemplo, coisas que não sejam talvez tão fáceis tão intuitivas, talvez seja a palavra de se propor, deva ser proposta. Entendi. Não sei, mas eu imagino que... Não, só completar, foi mal. Eu imagino que em contextualidade tem muita coisa assim também, né? Que as pessoas propõem. Às vezes, princípios simples, mas às vezes tem sempre aquele princípio que a gente fica meio, ixi, isso aqui, eu não sei. Sim. Mas foi mal. É isso que eu ia falar. Não, de boa. É. É que eu acho que a ideia não é só, tipo, dizer que existe o princípio e vamos procurar ele. É também perguntar, será que existe um princípio físico? E aí, muitas investigações sobre isso, né? Tem várias pessoas fazendo coisas diferentes para tentar ver se existe e se existe, qual seria um princípio, ou mais de um princípio. Eu vi que o Júlio tá com a mão levantada. Eu não tô, não. Tá aparecendo aí? Só eu que tô vendo? Para mim, não. Para mim também. Não, tá tudo bem. Ok, desculpa. Então, se não tem mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, então a gente vai partir para o seminário, beleza? Bora. Ok? Então, bem, então o que eu vou falar para vocês hoje é sobre o teorema de Cauchy-Specker, falar um pouquinho também sobre as provas dele e qual que é a motivação, né, para eu querer apresentar esse seminário sobre o teorema de Cauchy-Specker. São duas motivações. A primeira seria uma motivação mais pessoal, de como eu disse para vocês, que eu sinto que neste momento eu preciso pegar a base das coisas que eu estou estudando para conseguir avançar. Então, entender um pouco entender, né, contextualidade, todo esse ramo de estudo que se abriu, é necessário estudar o teorema de Cauchy-Specker, porque ele foi a primeira vez aí que, né, foi introduzida essa ideia de contextualidade. Então, essa segunda motivação, que daí não é só pessoal, mas é da importância, né, que o teorema tem para essa área de fundamentos de mecânica quântica, de teoria quântica. Então, essas seriam duas motivações para estudar esse teorema de Cauchy-Specker. Aí agora eu vou ter que levantar aqui, galera, pera, que eu preciso passar o slide. Bem, então, dando uma parte... Vocês estão me vendo bem? Gente, é muito ruim. Tá. Ok. Então, o teorema de Cauchy-Specker, ele foi publicado... Eu acho que eu passei, vocês não estão vendo. Oh, Deus. Agora foi. Ah, foi, beleza. Tá dando um delay, mas tá indo, né? Tá. Só ter paciência. A tecnologia ela é muito boa, mas às vezes vai devagar. Então, ok. Então, o teorema de Cauchy-Specker ele foi publicado nesse paper de 67 pelo Cauchy e pelo Specker, que é o problema das variáveis ocultas na mecânica quântica. Deixa eu passar. Então, como eu disse antes, a contextualidade ela foi demonstrada pela primeira vez nesse teorema de Cauchy-Specker, por isso é tão interessante e importante a gente estudar esse teorema. E aí agora essa partezinha azul é falar um pouquinho sobre qual que é a ideia, né? Qual que é a motivação do Cauchy-Specker para fazer esse teorema, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente o que ele diz. Mas teve lá, aí eu vou tentar ser um pouco mais rápida nessa explicação, porque eu acho que a maioria de vocês está cansada de saber sobre isso, mas teve o paradoxo EPR lá em 35, que eles vão questionar se a mecânica quântica é completa ou não, entre outros questionamentos lá, etc e tal. E aí, a partir desse momento, abre uma nova área de estudo, que é essa área de fundamentos de teoria quântica, e entre elas essa ideia de que
talvez exista uma teoria que a gente chama de variáveis ocultas, que iria completar a mecânica quântica. Então, a ideia geral é que a mecânica quântica, como a gente estuda hoje, é uma teoria probabilística, e a gente gostaria, né, para completar a teoria, para ela ser mais próxima do que a gente vê classicamente, uma teoria determinística. Então, pode existir alguma coisa aí, e essa ideia de variáveis ocultas é uma coisa bastante arbitrária e, assim, poderia ser qualquer coisa, da gente completar a teoria quântica e ela ser uma teoria determinística. E aí a gente não precisar das probabilidades. E aí, depois disso, veio muita gente estudando aí como seria ou como não poderia ser essa teoria de variáveis ocultas, se ela existir. Então, aí eu não lembro exatamente a data, acho que foi 64, que Bell fez o teorema dele, né, o teorema de Bell, e aí ele estabelece que se existir uma teoria de variáveis ocultas que complemente a mecânica quântica, ela tem que ser não local. Ok? E aí isso é outro assunto que dá para ficar um seminário inteiro falando sobre isso. Mas o que o teorema de Cauchy-Specker, fazendo um paralelo com o que o Bell fez, vai dizer que se existe uma teoria de variáveis ocultas que complemente a mecânica quântica, ela tem que ser contextual. E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente o que quer dizer isso. E, ok. Ah, tá. E aí a parte importante, eu acho que de entender o que quer dizer que essa presença de contextualidade, então a ideia de contextualidade vem a ver com a ideia das quantidades terem valores definidos dependendo do contexto que elas estão, né? Nos dá a ideia de que talvez não exista como... Calma lá. Que as medições que a gente faz no sistema não revelam alguma quantidade pré-determinada anteriormente. Porque se existe essa quantidade, e eu vou lá e só mestro e revelo ela, isso não pode depender do contexto, porque é uma quantidade ali intrínseca de um certo observável físico, alguma coisa assim. Mas se essa medição depende do contexto, se o valor que eu vou encontrar vai depender do contexto, então não existe esse valor pré-determinado. Certo? Eu tô confusa. Isso é uma coisa que me confunde muito. Tá certo, né? Ok. Aí, beleza. Aí, ok, então essa é basicamente uma introdução aí pro teorema de Cauchy-Specker. E aí, quando eu fui estudar o teorema de Cauchy-Specker, aconteceu uma coisa muito difícil, porque, assim, eu já tinha visto um pouquinho sobre ele na Wikipedia, outros lugares, mas aí eu fui ver papers de revisão, outras coisas que falassem, né, sobre esse teorema. E, gente, existem 1001 versões, e cada um escreve de um jeito, e é um pouco difícil, pelo menos para mim foi um pouco difícil de entender, né, quais são as conexões entre essas versões diferentes, apesar de elas serem todas equivalentes. Mas aí o que eu pensei em fazer, para trazer para vocês, são 3 versões do teorema de Cauchy-Specker, né, do enunciado dele. E aí a gente vai ver essas versões um pouquinho diferentes, ok? Então, a primeira versão seria uma versão... Manda, Alguém vai posso... falar? Danilo, posso fazer uma pergunta? Assim, Claro! estou aprendendo com você aqui, tá? Tá muito bom o seminário. Quando a gente fala que um dado observável físico tem um valor pré-determinado, isso é a definição de realismo? De realidade física? Eu acho que sim, Bárbara. Sim, Eu acho que sim, essa é uma das hipóteses, né? De exatamente. que existe o realismo, e aí isso significa que existe uma realidade ali, no sentido que aquele observável tem a quantidade, independente de eu medir ele ou não. Ok. Não, era só para pontuar mesmo. Tá, obrigado, pessoal. De nada. É isso mesmo, né, Bárbara? Isso, é Ou isso tem mais mesmo. Não, é isso alguma mesmo. coisa? Que Tá. são esses Vzinhos que estão E aí aí, no slide da Amanda, né? Você pega um observável e esse V, sei lá, igual esse V de C que aparece aí no... aqui, Esse V significa o valor que aquela
grandeza física assume para aquele sistema, assumindo essa hipótese de realismo, né? Então, todas as grandezas físicas estão bem definidas, são propriedades que estão ali grudadinhas no meu sistema, e o que eu faço ao medir é simplesmente revelar esse valor que já existe, já está lá grudado no sistema como uma propriedade intrínseca dele. Então, isso é uma suposição que a gente chama de realismo. Era Beleza. exatamente nesse sentido que eu estava tentando pontuar aqui. Tá bom, obrigado, pessoal. Mas assim, vocês podem fazer pergunta a qualquer hora. Eu não estou conseguindo ver porque a tela grande está aqui, então se vocês forem falar, só abre o microfone e fala, tá bom? Não tem problema não. Mas então, essa primeira versão do enunciado do Teorema de Cauchy-Specker, eu achei num paper de revisão e eu gostei muito da classificação dele, então eu vou usar essa classificação, que essa primeira versão é uma versão mais matemática, a gente vai definir aqui as coisas matematicamente. Então, Ok, então vamos enunciar o teorema. Dado um espaço de Hilbert, né, na mecânica quântica, e aí aqui o teorema de Cauchy-Specker, ele vale para espaços de Hilbert em dimensão maior ou igual a 3. Aí a gente pode comentar um pouquinho mais sobre isso depois. Então, a gente pega um conjunto M de observáveis no espaço de Hilbert, contendo N elementos, tal que essas duas, de novo, assumptions, essas duas... Suposições. Assumptions são contraditórias. Suposições. Ok, então a primeira afirmação é elementos do M, né, que é o meu conjunto de observáveis quânticos, eles têm valores simultâneos. O que isso quer dizer? Que não existe nenhuma ambiguidade em mapear cada um desses observáveis em valores reais, números reais. Então, a gente vai designar, por exemplo, se eu tenho A, B e C, os observáveis quânticos, os valores são, como a Bárbara comentou, esse VA, VB, VC, ok? Eu imagino isso, eu não sei, aí a Bárbara pode falar se faz sentido ou não, mas eu imagino esses valores também como a ideia das quantidades que a gente conseguiria medir, né? Então, dado um observável, sei lá, a Hamiltoniana, que é a energia do sistema, um desses valores é a energia do meu sistema, né? Então, a gente pode pensar nesses valores como os resultados, assim, da medição. Ok, então essa é a primeira afirmação. A segunda afirmação é que os valores dos observáveis vão seguir essas três condições, que é, se A e B e C são compatíveis, e C é a soma de A e B, então o valor de C vai ser o valor da soma de A mais o valor de B. Se eles são compatíveis e C é um produto de A e B, então o valor de C vai ser o produto dos valores de A e B. E, por fim, existe pelo menos um observável, X, na qual o valor de X é diferente de zero. Ok? E aqui, só lembrando que a ideia de compatibilidade aqui é dizer que são observáveis computador de A com B, de B com C, de A com C vai ser igual a zero. Ok? Então, essa é a primeira versão do teorema de Cauchy-Specker. Amanda. Oi. Eu de novo. Por Pode que falar. a dimensão tem que ser maior ou igual a 3? Ótima pergunta. Eu fiquei perguntando a mesma coisa. E aí, num desses papers de revisão, eu achei uma coisa bem legal, que ele mostra por que o teorema não vale para dimensão 1 e 2. Então, eu não estudei com muito detalhe, mas como eu imaginei que com certeza essa pergunta ia vir, eu coloquei aqui no final dos coisas. Cadê? Eu vou mostrar aqui. Se você for trazer mais depois, tem problema. A gente mostra. Não, então, esse é o ponto. Eu não estudei com muito detalhe, então eu não consigo explicar. Mas o que eu sei, e aí o que eu posso mostrar só rapidinho, é que para a dimensão igual a 1 e a dimensão igual a 2 do espaço de Hilbert, você consegue achar contra-exemplos que o teorema vale. Então, se você achou um caso
que aquilo que você está dizendo, que não pode acontecer, né? Como a gente disse, aquelas duas afirmações não podem acontecer, elas são contraditórias, e a gente acha um caso que ela não é contraditória, então o teorema não vale. É isso que eu entendi, mas a Bárbara pode me corrigir, porque talvez ela já tenha estudado essa questão da dimensão 1 e 2. Eu não estudei. Tá, já. Então, deixa eu comentar um pouquinho sobre isso. Então, Tá. o que acontece é que para a dimensão 2, né, para qubits, se você pega um conjunto finito de observáveis, na verdade infinito também, mas pensando em infinito é mais fácil da gente mostrar o exemplo. Você consegue criar um modelo de variáveis ocultas não contextual para qualquer conjunto de medições que você quiser. Esse modelo é super, forçado não é a palavra, mas vamos dizer assim, é matemático, né? Você cria um modelo lá que explica as probabilidades e tal. Então, esse teorema, para você encontrar esses conjuntos que levam à contradição, você necessariamente precisa de dimensão 3 ou mais. Porque em dimensão 2, para qubits, você sempre pode construir um modelo de variáveis ocultas não contextual. Ou seja, um modelo clássico, né? Vamos dizer assim. Uhum. Então, é por isso que você precisa de dimensão maior que 3. Maior ou igual a 3. Mas teria alguma outra, tirando o Cauchy-Specker, que você poderia ter contextualidade, no caso, para essas dimensões menores? Sim, a contextualidade de Speckens, né, que tem esse mesmo nome, mas que é diferente, que é outra coisa. Então, tem que tomar cuidado. A contextualidade de Speckens também acontece para qubits. Ah, tá. Legal. Perfeito. Mas é outra definição, são outras suposições. Então, tem que tomar bastante cuidado aí, porque apesar de usar a mesma palavra e delas terem alguma relação, são coisas diferentes. Tá, perfeito. Uhum. Essa era uma dúvida que eu tinha também. Vamos Pode falar. Não, era isso. A diferença dos Speckins, que era outra coisa. Eu achava que era, tipo, tinha uma prova que era equivalente. Não é equivalente. Com algumas suposições, você pode derivar a contextualidade de Cauchy-Specker a partir da contextualidade de Speckins. E por isso que Mas chama não é generalizado. equivalente. Tá. Depois, eventualmente, vocês vão ver alguém falando sobre essa contextualidade de Specking. Vocês vão ver que é outro tipo de problema, sabe? Assim, de cara você não vê relação nenhuma entre as coisas. Existe a relação, mas ela não é direta, definitivamente não é uma relação de equivalência. Nos papers do Lostakis, de termodinâmica, ele fala, né? Então eu tava achando, falei, não, acabei. Não tava muito igual, né? Legal, bom saber. Tem que tomar cuidado. As palavras nesse campo que a gente trabalha foram muito mal escolhidas. Pois é. Vocês Então, vão me ver para o resto da vida reclamando dos termos que as pessoas. Toda reunião eu reclamo de algum termo, né? Medicina, mas vocês veem que não é à toa que eu estou reclamando, né? Porque isso cria uma confusão enorme, até para as próprias pessoas da área, quanto quem dirá para quem está fora, né? Então, mas digamos. Esse problema de semântica é muito comum, né, nisso. Tipo, nossa, às vezes o problema de semântica é maior do que entender o próprio. Sim. sim. Ok, mas vem estudar, né? Então, continuando aqui. Mas, assim, essa questão da dimensão, eu acho que é uma coisa que a gente podia conversar por muito mais tempo, assim, porque realmente é uma coisa interessante e surgem muitas dúvidas, né, a partir disso. Mas, ok. Então, um outro enunciado do teorema de Cauchy-Specker, esse primeiro aqui está num paper
que o nome é Cauchy-Specker Teorema Revisado. Esse aqui também está num paper que se chama Cauchy-Specker Contextualidade. Estou falando meio português, meio inglês, né? Mas tudo bem. E aí, como que eles enunciam o teorema? Que eu vou dizer que é uma versão um pouco mais física. Que é, existe um conjunto finito, que é subconjunto do R3, tal que não existe uma função que leva desse conjunto S até o conjunto 0, 1, satisfazendo essa igualdade. Então, esse U, V e W são elementos de S, que são vetores mutuamente ortogonais, né? Então, eles são todos ortogonais entre si. E a soma dessa função para U, V e W é igual a 1. Ok? Então, eu estou dizendo que é um pouco mais físico essa versão, porque a gente está simplificando aqui a questão, né? Ali a gente definiu o espaço Hilbert, todas aquelas coisas e tal. Aqui a gente está simplificando. Existe esse conjunto finito, existe essa função, quer dizer, não existe essa função que satisfaça essa igualdade. Beleza? Ok. Aí, continuando, essa é a versão do livro da Bárbara. Não ficou muito claro para mim, não, a equivalência entre esses dois teoremas. Na verdade, o primeiro eu estou na dúvida se eu entendi, porque parece que a primeira afirmação é que existiria esses três observáveis diferentes, e depois você diz que a contradição é da segunda afirmação, né? Que você tem os A, B e C, eles respeitam as propriedades juntos, mas me parece que para o 2 valer, eu preciso do 1, porque eu preciso falar que os observáveis A, B e C existem, mas parece que um fala que eles existem, e o 2 é para ser contradição do 1, mas no 2 parece que eles existem. Não. É muito confuso. Os observáveis existem a princípio. O que o 1 e o 2... O 1 e o 2 são diferentes. O 1 vai dizer que todos eles existem, os valores existem simultaneamente. Então, quando eu digo simultaneamente, dado um conjunto N de observáveis, todos eles existem. Esses Vs eu consigo definir para qualquer um deles, simultaneamente, não tem nenhuma restrição. O 2 vai me dizer que, dado, por exemplo, 3 que são compatíveis, eu tenho essas relações aqui dos valores dele. Ok? Então, um quer dizer sobre eu conseguir assinalar esse valor real simultaneamente, e aí essa parte simultaneamente é importante para todos eles. E aqui vai dizer para a gente sobre as relações entre... e algumas condições que eles têm que satisfazer. Mas no 2, se todos eles são compatíveis, eu não consigo diagonalizar eles simultaneamente, e, portanto, eles são independentes, eu consigo fazer todas as medidas deles separadas, que é exatamente a Não, mas não são todos os conjuntos de M que são compatíveis. Dado 3 que são compatíveis, eu tenho que essa igualdade tem que valer. Não é todos. Não precisa todos. Tá bom, entendi. É isso que eu entendi, né? Tá certo, né? É isso mesmo. Se for todo mundo compatível com todo mundo, essa dúvida aí do Luiz faz sentido, porque aí todo mundo diagonaliza, vira tudo clássico e não tem contextualidade, não tem nada genuinamente quântico ali, né? Nesse sentido que a gente está trabalhando aqui, né? Porque falar que tudo é clássico é perigoso, né? Porque... Tá bom, mas essa não é a discussão do momento. Tô divagando aqui. Mas para ter contextualidade, para chegar a essas contradições, você precisa ter incompatibilidade. É essencial que tenha incompatibilidade. Então, você tem um conjunto lá gigantesco com um monte de observáveis. Lá dentro, alguns são compatíveis e outros não. Então, é isso que a Amanda falou. Dado que você tem aquele trio compatível, vale essas condições aí. Mas se você tem caras que não são compatíveis, aí você não exige nada, tá? Então, as restrições são para os caras que são compatíveis. Mas aí vai aparecer daqui a pouco os incompatíveis, aí vocês vão entender de onde que eles surgem. Não. Eu não tinha pego essa nuance que o conjunto não era limitado a 3 ali, eu não tinha visto os 3 pontinhos.
E só uma É. coisa agora, Amanda. Então, agora que isso Hum. ficou claro, como que o segundo se conecta com esse primeiro? Porque daí eu não, para mim não é Calma que eu muito ainda vou mostrar uma. ok. E aí a Bárbara vai ter que me ajudar a responder, porque eu também não me sinto satisfeita com isso, porque eu não consigo entender exatamente como eles, tipo, a conexão entre eles. Eu sei que eles são equivalentes, mas a conexão sobre eles é mais complicada, eu acho. Não sei. Mas tá, então essa é a segunda versão, que eu diria que é uma versão um pouco mais física. E aí a última versão, que daí a gente pode conversar sobre a equivalência deles depois que eu anunciar essa última versão, é uma versão que eu digo física, apesar de que tá no livro da Bárbara, que é um livro bem matemático. Mas é só para fazer uma brincadeirinha que conforme a gente vai falando de física, a gente vai diminuindo, né, a quantidade de definição matemática. A gente só quer dizer o que são as coisas fisicamente. Então, por isso que eu disse que esse é o mais físico. Mas nessa definição, nesse enunciado do teorema de Cauchy-Specker, diz que aqui essa complexion ele pode ser entendido como um modelo de variáveis ocultas não contextual. Não existe uma teoria quântica. Então, não existe um modelo de variáveis ocultas não contextual para descrever a teoria quântica, que se a gente fizer esse modelo e tentar achar lá os valores, a gente não vai conseguir achar valores equivalentes com o que a gente tem com a teoria quântica que a gente tem hoje. Ok? Deu para entender? Então, esse enunciado, apesar de ser o mais curtinho, para mim é o que me diz mais coisas, né? Fisicamente aqui do que a gente está fazendo. Mas tem uma definição formal para esse negócio de complexion, tá? Eu só não coloquei aqui. Pode falar, né? Para toda teoria quântica ou tipo uma parte da teoria quântica, assim? Ou minha pergunta não faz sentido? Então, quando a gente fala de ter um modelo de variáveis ocultas, a gente diz para teoria quântica como um todo. Pelo menos é isso que eu entendo. Eu não sei se tem gente trabalhando com, sei lá, tentar definir uma parte da teoria quântica, porque essa é a sua pergunta, né? Porque às vezes a gente, não sei, já viu algum paper que fala, esse fenômeno não demonstra contextualidade, né? Ele é quântico, mas ele... Então, desculpa que eu me intrometer, mas Não, mas é porque a ideia, né? Então, vamos lá, que essa pergunta é boa e tem várias nuances aí. A ideia, se você for voltar lá para o paper EPR, né, e essa discussão lá no início, era encontrar uma teoria de variáveis ocultas para a física quântica toda. Né? Uhum. E aí, o que a gente faz é encontrar contra-exemplos que vão para pedaços de... que levam em consideração só um tipo de sistema, um conjunto específico de medições. Então, se você não consegue fazer para aquele pedaço, é claro que você não vai conseguir um que seja para a física quântica toda. Tá? Então, a ideia seria fazer para a física quântica toda, mas para você mostrar que é impossível, você não precisa provar que é impossível para todos, basta você pegar um contra-exemplo. E é isso que a gente faz nessas demonstrações que a Amanda vai comentar depois. Entendi. Mas aí, às vezes, você quer estudar em alguma outra situação, você quer estudar um experimento específico, um conjunto de medições específica. E aí, pode ser que para aquele conjunto específico, para aquele cenário específico, você consiga um modelo de variáveis ocultas. É por isso que às vezes você vai ouvir falar, aqui não tem contextualidade. Mas é isso, é porque para aquele fragmento ali, você consegue um modelo de variáveis ocultas, mas que só explica aquele pedacinho. Entendi. Uhum. Tá? Então, essa pergunta é boa, sim. Então, o teorema fala, assim, existem contra-exemplos. Isso, basicamente. exatamente. Existem situações onde você não consegue fazer esse completamento, né? Sei lá como que traduz esse completion bem para português. Mas a ideia é essa. Esse completion, né, é bem no espírito EPR mesmo, assim. Para quem não leu o EPR ainda, eu recomendo, porque é um paper relativamente
fácil de ler no sentido de que é um paper curto, que não tem muita matemática, mas que depois você fica pensando naquilo um tempão, né? Mas assim, Sim. é bem na ideia de EPR mesmo. Eu quero encontrar uma descrição que complete a física quântica de modo a eliminar as probabilidades. É bem nesse espírito de variáveis ocultas mesmo. Legal. Eu acho que o Patrick levantou a mão. Não sei. Pode falar. Eu queria, desculpa, você pode voltar na primeira versão do teorema? Claro. Eu fiquei um pouco em dúvida com o item C da segunda afirmação. Porque, pelo que eu entendi, esses Vs, eles são meio que a etiqueta do que seria esse valor pré-determinado, né? Isso. Só que, tipo, por que diferente de zero? Eu não entendi. Dado que eles são etiquetas, assim, entende o que eu quero dizer? Por exemplo, é muito comum a gente pegar autoestados que tenham autovalores mais um e menos um, e se a gente vai tratar por exemplo, de criptografia, a gente coloca como só 0 e 1. A gente está fazendo um relay, assim. E aí, por que aqui a gente pode só colocar como diferente de zero, sendo que isso é tipo uma etiqueta? Então, eu não sei se existe uma motivação muito grande, assim, para a gente dizer sobre isso, aí talvez a Bárbara possa dizer se tem alguma motivação maior, mas pelo que ela é para a gente conseguir fazer depois a prova, porque a gente vai chegar em que se todos esses observáveis fossem zero, algumas coisas não dão certo, assim. Então, esses observáveis não, desculpa, esses valores. Então, a gente tem que ter pelo menos um deles que isso não vai ser zero. Mas aí eu não sei se tem alguma outra coisa. Porque essa é a versão matemática, né? Então... Tá, entendi. Mas aí talvez daqui a pouco, quando a gente for falar da prova, dá para entender porque um deles tem que não ser zero. Beleza. Ok? Eu penso nessa parte aí como sendo a questão de probabilidade, né? Trabalhar com probabilidades. Então, você sempre vai ter um resultado, vamos dizer assim. Então, se todos forem zero, você não tem resultado nenhum numa medida ortogonal. Então, pelo menos um deles, e apenas um deles, tem que dar um valor. E tem que ser um valor. Por isso que, não sei se falei besteira, mas acho que é por esse motivo. Não, então, é alguma coisa nesse sentido, sim, porque depois, quando a gente vai encontrar por que um deles não é zero, é usando a condição de ortogonalidade. Só que aqui, calma, deixa eu ver. Aqui ele não fala nada de ortogonalidade por enquanto, né? Então, eu não sei se aqui tem alguma outra coisa que a gente não tá conseguindo ver, entendeu? Você sabe, Bárbara? Então, eu acho que tem mais alguma restrição aí sobre quem são esses observáveis. Porque... Então, de novo, a questão da semântica, né? O que você chama de teorema de Cauchy-Specker. Então, essas diferentes versões, não necessariamente elas são equivalentes, tá? Elas... Não? Não. Vixe. Mas, assim, elas têm o mesmo objetivo, que é justamente mostrar a impossibilidade de variáveis ocultas. Então, essas duas primeiras versões que você mostrou são versões que já vão na ideia de como que a prova é construída. Sim. E a outra só fala, né, a que eu escrevi só fala, é impossível variáveis ocultas. E não dá muita bola para, no enunciado do teorema, de qual a demonstração que vai ser usada. Não, o que a gente quer construir aqui nesse enunciado é justamente o conjunto de observáveis que vai levar à contradição. E aí, para levar essa contradição,
você assume certas características que são respeitadas pela quântica. Então, a gente não quer refutar as previsões da física quântica, a gente assume que elas são verdadeiras. Então, todas as restrições que são verdadeiras para a física quântica, elas se mantêm no meu modelo de variáveis ocultas. Eu só quero adicionar coisas a mais. Então, provavelmente, esse item C aí vem do fato de que esses observáveis, sei lá, eles vão ter valores, sei lá, 0 e 1, por exemplo. Então, isso talvez é uma coisa que esteja explicada fora de onde o teorema foi enunciado, né? Mas provavelmente tem uma restrição aí no tipo de valor que você tem. Então, se você pega um conjunto um tanto de observáveis lá na mecânica quântica, vai ter um desses observáveis para algum estado, ele vai dar um valor que é diferente de 0, ele vai dar um valor 1. E isso fica bem claro na próxima versão. Passa para a próxima versão, Amanda, fazendo favor. Então, olha só. Imagina que você tem 3 observáveis ortogonais que somam para a identidade, que é o que a gente tem aí com esses... Aí ele está falando em termos de vetores, mas a gente quer, na verdade, os projetores na direção daqueles vetores. Então, ao invés de pensar em vetores, pense em projetores. Eu tenho 3 projetores ortogonais que somam para a identidade. Então, eles comutam. Então, eu posso medir eles simultaneamente. E como eles somam para a identidade, se eu meço esses caras em um estado, 2 deles vão dar 0 e o outro vai dar 1. Que é exatamente aquela restrição C ali. Eu tenho um desses caras, obrigatoriamente tem que me dar 1. Sim. Que é essa restrição C aí. Então, está relacionado com isso, mas agora talvez tenha alguma outra suposição adicional que esteja fora do enunciado do teorema, lá no material onde você tirou isso, que explique isso um pouco melhor. Mas, assim, não preocupe com isso, porque é essa a ideia. E aí fica bem claro no próximo... Nesse enunciado. Exatamente. Então, aqui, vejam que aqui ele está assumindo que eu já estou em R3, então ele está assumindo que a gente está no sistema de dimensão 3, enquanto que o outro já enuncia para qualquer dimensão. Então, são enunciados que já estão mais próximos da prova, assim, sabe? De qualquer ideia da prova. Mas o objetivo de todos eles, no final das contas, é mostrar uma contradição entre as previsões de modelos de variáveis ocultas não contextuais e as previsões da mecânica quântica. Então, nesse sentido, eles são equivalentes, porque todos esses enunciados vão mostrar isso. Mas o enunciado em si não necessariamente é equivalente. Ok, então a gente pode dizer que eles são equivalentes no sentido que eles provam a mesma coisa, mas a gente não necessariamente precisa achar uma conexão entre um que aqui diz a mesma coisa aqui. Exatamente. Então, nesse exemplo aí que você mostrou, por exemplo, o primeiro implica o segundo e o segundo implica o terceiro, mas não existe uma implicação direta desse terceiro com o primeiro. Só disso que está escrito aqui, você não consegue derivar aquilo que está lá no primeiro. Sim. Ok. Você fica satisfeito com isso, Luiz? Porque agora eu acho que faz bastante sentido o que a Bárbara falou. Sim, na verdade eu fiquei bem satisfeito. Ótimo. Podemos continuar. Então, ok. Então, enunciado as versões aí que eu achei interessante a gente conversar, mas enunciado o teorema. Aí existir muitas provas desse teorema em versões muito diferentes, para sistemas diferentes, para situações diferentes e muitas coisas. Então, aqui eu coloquei um pouquinho para vocês, só para vocês verem que eu fiz uma busca lá no Archiving, pesquisei Cauchy-Specker Theorem, e aí eu pesquisei, fui lá, fiz algumas daquelas... aqueles filtros, tal, para colocar principalmente só da parte de mecânica quântica. E aí, isso aqui é só uma parte que eu consegui pôr aqui, porque tinha muito mais.
de papers falando sobre as provas do Teorema de Cauchy-Specker. E papers recentes, por exemplo, esse primeiro, se eu não me engano, é de 2020 ou 2022, um desses dois. Mas os outros também, são 2015, 2016, por aí. Então, mesmo sendo uma coisa que foi, né, esse teorema foi publicado lá em 67, existe até hoje muito interesse das pessoas de provarem esse teorema para situações diferentes. E, assim, o que eu entendi que é uma das motivações de fazer, né, essa revisão dessa prova e de provar para casos diferentes, é porque a primeira prova que foi feita pelo Cauchy-Specker no paper deles é uma prova muito complicada, e aí, como a Bárbara falou, né, a gente vai usar a ideia de projetores para seres observáveis. Eles usam 117 projetores e acaba sendo uma coisa muito grande, assim, difícil. Então, o que as pessoas foram fazendo conforme o tempo foi passando foi tentar simplificar o máximo possível essa prova, tentar fazer para um número menor de projetores, por exemplo. Então, tem essa questão aí de tentar facilitar, né, a prova do teorema, para que ela fique mais simples, mas tem também outros interesses para as pessoas estudarem esse teorema, né, porque ele é bem importante, e com isso a prova dele. Então, aqui eu só quis mostrar para vocês que realmente recente ainda tem gente estudando sobre isso. E aí, o que eu vou fazer hoje é falar basicamente sobre a prova do Adam, que é uma prova com 18 projetores. Então, os caras lá, a primeira prova foi com 117 e o Adam conseguiu fazer para 18 projetores, o que é bem legal. Foi em 96. Essa data aqui me pega bastante, porque eu não tinha nem nascido e o cara já estava fazendo uns negócios desses. E então tá bom. Então, o que eu vou falar para vocês, basicamente, é um pouquinho sobre essa prova e comentar sobre outras que são legais. Então, a prova do Adam, aí eu vou escrever um pouquinho aqui para vocês, porque eu acho que é legal a gente ir construindo essas ideias juntos. Então, como a gente viu nas 3 versões, né, do teorema, a ideia é a gente conseguir assinalar um valor para cada um dos observáveis, né? Então, vamos supor que a gente tem um observável A e a gente quer assinalar esse valor VA. O que a gente gostaria se a gente conseguisse criar uma teoria de variáveis ocultas, não conseguisse criar uma teoria que levasse a gente a tirasse, né, a ideia de probabilidade e levasse a gente para valores determinísticos na mecânica quântica. Seria que a gente conseguisse, nessa ideia de contexto, definir esses valores independente do contexto. E aí, o que é o contexto, né? Então, vamos supor que a gente tem 3 observáveis, A, B e C. E aí a gente tem 2 contextos. O que são os contextos? Os contextos são os valores, os observáveis, que podem ser medidos simultaneamente. Então, se a gente tem, por exemplo, que A e B comutam, e A e C comutam, mas B e C não comutam, então a gente pode dizer que para esse caso, né, para esses 3 observáveis, a gente tem 2 contextos. Um contexto vai ser a medição A com a medição B. Desculpa, a medição, já falei de outra coisa, né, os observáveis. Desculpa. Seria medir A e medir B junto, e medir A e medir C junto. Ok? Então, essa é a ideia dos contextos. Se a gente conseguir fazer uma teoria de variáveis ocultas não contextual, significa dizer que eu consigo medir A com B e medir A com C, e A vai ter o mesmo valor, independente de eu medir ele com B ou com C. Ok? Tranquila essa ideia? Porque eu sei que tem uns meninos que estão entrando agora no grupo, e isso é uma coisa que eu ia ter falado no começo, mas eu esqueci, é que não localidade é uma coisa confusa o suficiente, mas a gente tem uma noção um pouquinho antes. Mas a ideia de contextualidade é uma coisa que só a galera da área estuda, então quando você entra, assim, parece que você está vendo um mundo novo, que só essa galera sabe o que é e ninguém mais sabe. Mas não é tão complicado assim, é só porque, não sei por que é assim. Ok? Beleza? Se estiver tranquilo, eu vou continuar. Então,
Então, essa é a ideia. A gente poderia assinalar esse valor A para um conjunto de observáveis, qualquer valor, né? Tipo, podia ser qualquer número real. Mas, para simplificar a prova, eu vou apagar essa coisa aqui só para ter mais espaço. Então, para simplificar a prova, o que a gente vai fazer é considerar que os valores, esses valores que a gente vai assinalar para cada observável, ele só pode assumir o valor 0 ou 1. Então, a gente vai dizer que VA pertence ao conjunto 0, 1. Ok? Então, dado um conjunto de N observáveis, eu vou assinalar valores para esses observáveis entre 0 e 1. Quer dizer, entre 0 e 1 não. 0 ou 1. Ok? Não é entre 0 e 1, é ou 0 ou 1. Beleza. Aí, para o caso da mecânica quântica, a gente nesses observáveis como projetores. PIs. E a gente sabe que a gente pode escrever os projetores como vetores do espaço de Hilbert. Assim. Ok? Então, a gente vai pensar no caso da mecânica quântica, né? Porque é o que a gente quer ver se funciona ou não, a gente vai pensar em projetores. E aí, o que a gente vai fazer, né? A prova do Adam, ele vale para o espaço de Hilbert quadridimensional. Então, a gente vai pensar em D igual a 4, a dimensão do meu espaço de Hilbert. Então, o que a gente vai fazer é pegar 4 vetores desse espaço de Hilbert que são ortogonais, ok? Então, a gente vai pegar esse vetor 1, vetor 1, 2, vetor 1, 3 e vetor 1, 4. E com cada um desses vetores, né, a gente consegue associar a cada um deles um projetor. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que esses projetores, como a Bárbara bem falou, né, como esses vetores eles estão em espaço, eles são ortogonais, então eles estão em subespaços diferentes. Esses projetores, eles também vão ser ortogonais. Aqui, nesse caso, a gente pode dizer que eles... nesse caso, não. A gente pode dizer que eles são compatíveis, certo? Então, se eu fizer vou escrever melhor. Se eu fizer o comutador de P1 com P2, por exemplo, isso vai ser igual a 0. E para qualquer um deles, né? P2 com P3, etc e tal. Podia escrever isso com uma delta dictônica, né? Ia ficar melhor. Mas tudo bem. Ok, vocês entenderam o que quer dizer que eles são compatíveis, né? Eles comutam entre si. E aí, o que a gente tem? Como eles são todos compatíveis, se a gente fizer uma soma desses projetores, então soma P1 mais P2 mais P3 mais P4... Desculpa, não é por causa deles serem compatíveis, não. Como cada um deles estão num subespaço do espaço de Hilbert, se a gente fizer a soma entre eles, a gente encontra a identidade. Mas isso não tem nada a ver com eles serem compatíveis, isso é outra coisa. Eu emboiei aqui. Ok? Então, se a gente fizer a soma deles, a gente encontra a identidade. Outra coisa que a gente tem do enunciado do primeiro teorema agora, se a gente assinalar o valor para essa soma, P1 mais P2 mais P3, isso vai ser igual o valor. Daqui a gente vem aqui, né? O valor da identidade, e isso vai ser igual a 1. Ok? Só que o que acontece? Lá do primeiro enunciado do teorema, a gente tem que o valor do C, quando C é a soma de A e B, vai ser o valor de A mais o valor de B. Então, a gente tem que, nesse caso, então, o valor 1 vai ser o valor de P1 mais o valor de P2. Acho que não vai caber aqui, mas tudo bem.
mais o valor de P3, mais o valor de P4. Gente, se tiver confuso ou alguma coisa esquisita, vocês me avisem, porque estou tentando aqui. Então, a gente tem que 1 é igual a essa soma desses valores para cada P. Só que a gente colocou aqui no começo, né, que o valor, nesse caso que a gente está tentando, né, fazer essa prova, ela vai ser sempre 0 ou 1. Então, se a gente tem que essa soma dos valores de cada P, né, sendo para esses projetores, nesse espaço de Hilbert de dimensão 4, significa dizer que um deles, por exemplo, 1, vai ser 1, enquanto todos os outros... Mas isso aqui eu só estou assinalando 1, podia ser qualquer um deles. Um deles vai ser 1, enquanto todos os outros vão ser 0. Essa é a única forma de somar para 1, né? Beleza? Que tem a ver com Ok. aquela condição C lá que Então, o Patrick perguntou. se tá tudo bem... Oi. Oi, só um comentário aqui, desculpa interromper, que é Não, justamente pode isso falar. aí, aquela restrição que o Patrick perguntou lá do C, tá vendo? Então, a Isso. gente precisa ter um desses caras iguais a 1. Eles não podem ser todos iguais a 0, porque senão a gente não satisfaz a restrição que é imposta pela mecânica quântica. Entendi, fez todo sentido. Beleza? Lembrando que a gente sempre quer reproduzir as previsões quânticas. Então, tudo que a gente deriva como restrição imposta pela física quântica tem que continuar valendo. Certo. Ok? Então, essa aqui para essa prova do Adam. E aí, o que ele fez foi o seguinte. Então, o que a gente tem é esses 4 vetores que são ortogonais, né? No espaço de Hilbert de dimensão 4. E como eles são vetores ortogonais, ou essas probabilidades, né? Elas vão ser compatíveis, a gente pode dizer que se eu escolher 4 vetores, isso me dá um contexto, porque eu posso medir eles simultaneamente, certo? Então, o que o Adam fez foi pegar e escrever uma tabela. Ele pegou vários desses vetores que eram ortogonais entre si e escreveu essa tabelona grande aqui. Então, as linhas vão ser os vetores, né? 1, 2, 3 e 4, e as colunas são os contextos. Então, esse primeiro aqui é um contexto, esse segundo é um contexto, esse terceiro é um contexto, assim por diante. E aí, o que a gente quer fazer, né? Aqui, ele está escrevendo os vetores, mas como eu escrevi antes, a gente pode calcular os projetores, né, a partir dos vetores. Então, o que a gente vai fazer aqui, que é um abuso de notação, assim, é dizer que a gente vai assinalar 1 ou 0 para cada um dos vetores, mas, na verdade, o que a gente está assinalando de 1 a 0 é o valor do projetor que foi calculado a partir daquele vetor, tudo bem? Mas aqui só para a gente conseguir entender a partir dessa tabela. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai assinalar 1 ou 0 para cada um desses vetores, de modo que a gente vai satisfazer essas duas condições que a gente viu que a gente tem que ter anteriormente, né? Então, o valor 1 vai aparecer uma vez por coluna, sendo 0 todas as outras entradas, como a gente viu aquela soma dos valores P1 mais P2 mais P3 mais P4. Então, um deles vai ter que ser 1 e todos os outros zeros, ok? Pelo que a gente calculou ali usando projetores e o que a gente sabe da mecânica quântica. E a gente vai colocar cada um do vetor 2 vezes, em contextos diferentes, ok? Então, um vetor eu vou colocar num contexto, em outro contexto, e assim por diante. Lembrando que eles têm que ser ortogonais, ok? Nas colunas. Então, outra condição que a gente vai pôr é que os vetores são igualmente, contêm o mesmo valor quando eles têm a mesma cor. Então, por exemplo, se eu assino 1 para esse vetor amarelo, ele tem que ser 1 no outro contexto também. Essa é a ideia de não contextualidade, certo? Então, se eu assinar um valor para um observável, ele tem que ter o mesmo valor, independente dos outros observáveis que eu for medir simultaneamente. Beleza? Até aqui tudo bem? Deu para entender essa tabela? Porque ela pode ser meio confusa a primeira vez que a gente vê. Ok. Não, eu só não entendi uma coisa. Então, a linha Pode é o falar. mesmo vetor.
Isso, é o vetor 1, só que não necessariamente é o mesmo vetor. A gente pode escolher um vetor diferente. Mas é que esse Ah, 1, ele só tem que ser um vetor desse dimensão 4, e a única condição que a gente está dando para os contextos é que eles sejam ortogonais. Mas eu posso escolher qualquer vetor. tá, O que o qualquer Adam fez foi escolher vetores inteligentes para fazer a prova. tá, deixa eu pensar. É um vetor que dá 1 quando você aplica no. Você aplica o. Não necessariamente ele dá 1. Ele é um vetor do Uhum, espaço Hilbert de 4 dimensões, que eu vou calcular o projetor a partir dele. E quando eu calcular esse projetor, eu vou dar esse valor 0 ou 1, dependendo do projetor. Mas assim, esse valor 0, 1, pelo que eu entendi, não é uma coisa que você tira assim da quântica. Ah, esse é 0, esse é 1. Não é tão direto assim. É mais naquela ideia da segundo enunciado que a gente vai definir essa função que pega um subconjunto e leva nesse conjunto 0 e 1. entendi. Agora eu Ok? acho que entendi. Uhum, obrigado. Deixa eu Ok, só, então o que a gente deixa eu vai só fazer fazer é um isso. Então comentário. o que o Adam fez, né, foi definir esses vetores, poderiam ser qualquer vetores, desde que eles sejam ortogonais aí nas colunas e pertençam a esse espaço, né, dimensional de Hilbert dimensão 4. 9 contextos. Aí vocês podiam me perguntar por que é 9, por que não é 8, por que não é 10? É porque é o jeito que ele conseguiu fazer essa prova aí com o número mínimo de vetores e contextos. Importante, a gente tem 9 colunas, isso quer dizer que a gente tem 9 contextos, e cada vetor aparece 2 vezes nessa tabela. Então, isso quer dizer para a gente que a gente tem 18 vetores, certo? Porque 4 vezes 9 dá 36, e 36 dividido por 2 dá 18. Até agora tá tudo certo. Então, a gente tem 18 vetores, e por isso que essa é a prova do teorema de Cauchy-Specker para 18 vetores. E ok, só que aí agora é a prova mesmo do teorema, né? Porque basicamente quando a gente diz essas duas afirmações, é o que a gente está querendo mostrar no teorema se é verdade ou não. O que a gente chega é numa contradição. Por quê? Porque se a gente assina lá para cada um desses contextos, a gente sabe que a gente vai ter só um em cada contexto e todos os outros vetores vão ter 0. Então, se a gente assina lá para cada um, quantos 1 a gente vai ter? A gente vai ter 9 1s, certo? Se a gente somar todos, no final tem que dar 9, porque existe 1 para cada contexto. Ok, essa é a primeira parte. A segunda parte é o quê? Se eu assinalei 1 aqui no amarelo e depois eu assinalei 1 aqui no amarelo de novo, significa que eu tenho 2, né? Tipo, se eu somar 1 mais 1 dá 2. Tem 2 vezes o 1 aparecendo aqui. Então, como o número 1 sempre vai aparecer 2 vezes alguma coisa, que vai ser um número par ou um número ímpar de vezes, significa que o número 1 vai aparecer um número par de vezes. Eu não estou dizendo qual número par de vezes que é, mas é um número par. Porque a gente tem sempre 2 vetores. Então, quando eu colocar 1 em cada um deles, sempre vai aparecer 2 vezes. 2 vezes o número de vezes que aparece 1. Essa parte é meio confusa. Eu fiquei muito tempo para entender. Se alguém não estiver entendendo, pode falar que a gente pode tentar aqui explicar de outra forma. Mas ok. Continuando, então o que a gente tem é que, a princípio, se a gente pensar que a gente está assinalando 1 aparecendo uma vez por coluna, que seria a afirmação A, ele apareceria 9 vezes. Com a afirmação 2, que os vetores igualmente coloridos contêm o mesmo valor, ele apareceria um número par de vezes, e 9 não é par. Então, a gente prova que essas duas afirmações são contraditórias, elas não podem ser verdade ao mesmo tempo. Ok? E aí, essa é a prova do teorema de Cauchy-Specker que o Adam deu, com 18 vetores. Beleza? Deu para entender? Essa prova, ela parece meio complicada, mas eu acho que comparada com as outras ela é mais simples, assim, e é uma prova interessante para esse teorema. Ok?
Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, continuando. E aí existem outras provas bastante interessantes. Eu não vou entrar nos detalhes das outras provas, com diferentes quantidades de projetores, né? E em espaços de Hilbert de dimensão diferente. Eu só queria comentar um pouquinho que tem esse outro tipo de prova, que é usando grafos. Então, a ideia dessa prova, assim, dando uma ideia bastante rápida e geral, é que cada um desses pontos vão ser os meus projetores, e a gente liga 2 pontos quando eles são ortogonais, ok? E aí, como a gente tem aquela condição de que um deles tem que ser 1 e todos eles são 0, a gente vai dizer que, por exemplo, o 1 é a corzinha verde e o 0 é a cor do A, o B necessariamente tem que ser 0. Então, eu teria que colocar a cor vermelha nele, porque eles são ortogonais. Isso aqui é um caso simples, esse KS8, para explicar como fazer isso. Tem num outro paper esse diagrama aqui, que é um pouquinho mais complicado, que daí é com mais projetores. Eu não lembro exatamente a quantidade de projetores que é nesse, mas aí eles fazem uma prova exatamente da mesma forma, na mesma ideia do Adam, que é mostrar por contradição. Então, você, sei lá, começa dizendo que o 1 vai ser vermelho. E aí, ou que ele tem que ser verdade. Nesse caso, é verdade ou mentira. É verdadeiro ou falso. Você diz que ele é verdadeiro. E aí você vai fazendo, né, as condições usando essas 2 condições, e você chega no final que ele teria que ser falso. Então, você tem uma contradição. E aí, usando essa ideia de diagramas, no livro da Bárbara tem essa imagem, que é bastante chocante, que seria como fazer essa prova usando diagramas para o caso do Cochin-Specker com 117 projetores. Mas eu não sei, eu nem entendi e nem vou saber explicar esse diagrama. Então, só fica aí para dizer que existe e alguém já fez. E é isso, gente. Eu acho que essas são as minhas referências principais que eu usei para estudar essas coisas. E a Wikipédia também. E é isso. Tem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa? Eu tenho, na Pode verdade. falar. Mas eu deixei para o final porque eu acho que é uma coisa um pouco mais off-topic, talvez. Porque você comentou... Lá no começo teve uma discussão entre você e o Danilo, um dos dois, não lembro qual, um dos dois, sobre a questão da prova do Teorema de Cauchy-Specker, ele pressupor o realismo. Não sei se eu entendi direito, se ele realmente pressupõe o realismo, mas eu sei que você escolher ter variáveis ocultas no seu sistema é sim tentar enfatizar que ainda o mundo deve respeitar uma filosofia realista, né? Mas aparentemente você mostra que você vai contra essas variáveis ocultas no final do dia, né? Então, aonde que está o realismo no Teorema de Cauchy-Specker? Eu não sei se eu Então, entendi é essa parte. que assim, o que eu entendi, que eu conversei um pouco com a Bárbara sobre isso ontem também, porque eu acho que é um assunto bem interessante, mas essas hipóteses, por exemplo, do realismo, a gente coloca quando faz o Teorema de Bell também, tipo, de que eles são livres para escolher qual medição que eles vão fazer, todas essas hipóteses iniciais, pelo menos essas 2, elas são meio que filosóficas, assim, não existe uma coisa física para a gente definir o que é isso e aí conseguir, tipo, trabalhar matematicamente com isso, por exemplo. Pelo menos é isso que eu entendi. E aí, a ideia aqui, apesar de que eu não falei sobre isso, assim como no Teorema de Bell, é que a gente, a princípio, coisas existem e que elas estão ali. Então, quando a gente diz que eu vou conseguir medir o sistema, né? Ele estando, sei lá, eu vou medir a energia com outra coisa, ou o A com B ou o A com C, significa, quando a gente diz que a gente vai nessa abordagem realista, é que o A existe, independente se eu estou medindo ele com B ou C. O valor de A existe. Então, essa é uma abordagem mais realista. Quando a gente abre mão disso, então aí a gente pode fazer outras coisas, assim. Mas o que a gente está provando aqui, que tem essa hipótese de realismo a princípio, então a ideia é que você não consegue encontrar uma teoria de variáveis ocultas não contextual que seja realista. Ou que... É isso, né?
Acho que é. Volta lá na prova do Adam, com 18 Você tá ouvindo, vetores. Luiz? Oi? Pô, tô ouvindo sim. Volta lá na prova, na tabela lá dos 18 vetores, que aí eu acho que vai ficar bem claro para o Luiz lá. Uhum. Então, olha só. Tá vendo que a Amanda começa falando assim, devemos colocar um valor 1 ao 0 em cada vetor da tabela. Isso é o realismo. Uma consequência, né? Que eu estou supondo que todos esses projetores, então aí está escrito em termos de vetores, mas a gente quer os observáveis, né? São os projetores associados àqueles vetores. Todos esses projetores têm valores bem definidos, independente do estado. Então, a princípio, se eu mudar o estado, eu vou ter, se eu mudar o sistema, né, o jeito que eu preparei o sistema, eu mudo os valores desses projetores, associados a esses projetores. Mas todos eles têm valores bem definidos, 0 ou 1, e a medição só vai revelar esses valores. Então, quando eu estou assinalando 1 ou 0 para as entradas dessa tabela, isso é uma consequência do realismo. Então, é aqui que entra a suposição de que existem esses valores bem definidos para cada projetor. Tá, entendi. Mas, então, eu estou fixando, mesmo o meu projetor ele podendo ter valor de 0 ou 1, eu já estou dizendo que ele é ou 0 ou é 1, ou eu estou dizendo que ele pode Antes de eu ainda ser 0 medir. ou 1? Ele Não. é ou 0 ou é 1. A Ixi. medição, ela só revela o valor que já está pré-determinado. Isso Exatamente. que o adicionalismo fala. Mas se eu penso num sistema, aí a condição é D igual a 3, né? Se eu penso num sistema de 3 níveis, pensando que esses projetores agora têm alguma realização física de energia, por exemplo, já é conhecido experimentalmente que eu preparo o mesmo sistema e faço, sei lá, 100 medidas e 33 vezes eu obtenho um valor, outras 33 eu vou obtendo os outros aí. E Tá. isso não Então, é... aí é que tá o que é o modelo de variáveis ocultas. Então, o que é essa variável oculta? A variável oculta é uma variável adicional que também me diz respeito ao estado do sistema, que é adicional ao estado quântico, e se eu conhecesse essa variável oculta, eu conseguiria determinar se era 1 ou se era 0. Então, a ideia de variáveis ocultas é que quando eu preparo um sistema quântico, eu não tenho controle sobre essa variável adicional. Então, o estado quântico é uma média, é um ensemble em que diferentes preparações têm diferentes valores da variável oculta. Por isso é que 33 vezes eu vou ter, ou melhor, se eu preparar 100 vezes, sei lá, 50 vezes eu vou ter 0 e 50 vezes eu vou ter 1. Por quê? Porque, em média, eu estou preparando 50 vezes com uma variável oculta 1 e 50 vezes com uma variável oculta 2. Então, o estado que eu estou preparando não é igual. Ele é descrito pelo mesmo estado quântico, mas o estado quântico é uma média sobre as variáveis ocultas às quais eu não tenho acesso. Entendi. Isso eu concordo, mas eu pensei que, acho que eu interpretei errado, eu pensei que na demonstração do Cauchy-Spector não envolvia variáveis ocultas. Não, a demonstração você supõe que existe variável oculta e chega numa contradição. Isso. Tá. O que prova entendi. que não pode existir a variável oculta. Ah, tá. Não, agora... É uma agora prova fechou. por contradição. Aham. Tá, é É parecido verdade. com o Bell mesmo. Exatamente, é a ideia. Que foi o que eu falei no início, né? Que a questão toda é que justamente o que a gente conhece da quântica, a gente está, pelo menos dessa parte de contextualidade que prova que não é clássica, é justamente que a gente só conhece a contradição, né? Na verdade. Exatamente. Isso. Tá, legal. Não, eu tô bem satisfeito agora. Tá, Perfeito. então vamos de novo, a gente ainda tem um tempinho, vamos destrinchar de novo. Eu sou apaixonada com essa prova, eu acho que a Amanda escolheu uma prova ótima, eu gosto muito dela, ainda mais que ela fica toda colorida, linda, assim, super visual. Então vamos destrinchar isso para a gente ter certeza que todo mundo entendeu, porque isso é muito legal e é central, assim, né, na nossa área, no nosso grupo, vocês vão ver isso de várias formas.
Porque cada uma dessas condições que a Amanda colocou aí, ela é a tradução para esse caso de uma suposição que vem, né, das restrições que a gente está tentando impor. Então, vamos começar lá do início. Qual que é a ideia? Eu quero um modelo clássico para explicar meu experimento. Então, no meu experimento, eu tenho a possibilidade de preparar um estado quântico qualquer, de dimensão 4, e eu consigo fazer a medição desses projetores aqui. Então, agora, eu sei que a previsão quântica é correta, mas quero tentar explicar essa previsão com um modelo clássico, onde eu tenho variáveis adicionais que completam o estado quântico, de modo que se eu sei o estado quântico e essa variável adicional, eu não tenho mais probabilidade, eu tenho tudo determinístico, eu sei qual vai ser a resposta de cada um dos projetores. Tá? Então, eu quero um modelo clássico que elimine as probabilidades, mas que mantenha as previsões quânticas, porque eu sei que elas estão corretas. Então, essa primeira frase que está aí no slide da Amanda é essa tradução do modelo clássico que elimina probabilidades. Eu tenho que colocar o valor 1 ou 0. Bem definido, bem determinado, não tem probabilidade aqui, tá? Então, se eu fixei estado quântico mais a variável oculta, eu tenho tudo bem definido, não tenho mais a necessidade de usar probabilidades. Então, isso é o realismo. Aí tem essa condição A. O valor 1 apareça exatamente uma vez por coluna, sendo 0 as outras entradas da coluna. De onde vem essa restrição aqui? Essa condição vem da previsão quântica, porque se eu faço essa medição em um sistema quântico, é isso que a física quântica vai prever, que foi a derivação que a Amanda fez antes, né, de projetores. Então, se eu uso a estrutura da mecânica quântica, ela me fala que essa condição A tem que ser satisfeita. E, por último, eu tenho a condição B, que é os vetores igualmente coloridos contêm o mesmo valor, que é a hipótese de não contextualidade, que é, de novo, a gente tentando copiar a nossa intuição clássica. Então, por exemplo, se eu vou medir a temperatura de um sistema físico, eu sei que a temperatura, né, na nossa ideia clássica, é uma coisa bem definida, eu só vou lá com o termômetro revelar aquele valor que já está lá bem definido, né? Então, sei lá, quando eu vou medir a temperatura da Luísa, está lá 37,5, ela está com 37,5, é uma coisa intrínseca dela, está só sendo revelado. E isso é independente de outras medições que eu posso fazer, né, naquele sistema. Então, se eu estou procurando onde ela está, começou a engatinhar, está lá debaixo do berço, se eu estou procurando a posição ou se eu estou procurando outra característica, a temperatura tem que ser continua 37. Né? Não pode mudar se eu mudar outras informações que eu quero obter conjuntamente. Então, isso aqui, essa condição B, também vem da ideia clássica, de modelo clássico, e é a hipótese de não contextualidade aplicada a esse exemplo. Então, eu tenho realismo, a previsão quântica, não contextualidade, me dá essas 3 restrições. E aí, quando eu tento aplicar, né, essas 3 restrições aqui, a gente chega a uma contradição, ou seja, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. O que isso implica? A gente conversou muito, eu e a Amanda, sobre isso ontem. A gente não quer abandonar a hipótese A. Tá? Essa condição A aí. Por quê? Ela é a previsão da física quântica e a gente sabe que experimentalmente isso é muito bem estabelecido, que é verdadeiro. Pelo menos no limite de energias né, e no regime onde a gente trabalha aqui no nosso mundo, né? Claro que a gente sabe que não explica tudo lá no Big Bang, o primeiro 1/36, sei lá, segundos do universo, talvez isso não se aplique. Mas para o nosso regime aqui, isso se aplica. Então, eu não vou abandonar a condição A. Então, eu tenho que abandonar ou a primeira condição, que é o realismo, ou a segunda, ou o B, né, a terceira aqui, que é a não contextualidade. Então, se eu continuo exigindo
que eu quero ter valores bem definidos para as minhas grandezas físicas, que só são reveladas pela medição, obrigatoriamente esse valor tem que depender de outras grandezas que eu meço conjuntamente. Que também é bizarro, né? Então, assim, não dá para satisfazer todas as hipóteses da nossa intuição clássica. Então, o nosso modelo tem que ser esquisito do ponto de vista clássico em algum ponto, tá? Aí, eu e a Amanda conversamos muito sobre isso também ontem, né? Que aí vira meio que uma questão de gosto pessoal, o que que você quer abrir mão, se você, né, não está satisfeito com uma coisa ou com a outra, aí você tem todas essas interpretações da física quântica, que até então a gente não tem nenhum motivo experimental, físico, para preferir um ou outro. Todos eles são equivalentes no sentido das previsões que eles fazem. Aí vira meio que uma questão de gosto, né? Então, meu gosto pessoal, eu prefiro aceitar o fato de que a natureza é intrinsecamente probabilística e que eu não posso atribuir valores bem definidos para isso, mas isso é muito incômodo para outras pessoas. Então, as outras pessoas preferem manter o realismo e abrir mão da não contextualidade. E aí, você tem, né, uma leva e uma gama de interpretações da física quântica gigantesca, um tanto de opções, você pode escolher a sua favorita. E, a princípio, até então, a gente não tem uma maneira física, experimental, de distinguir entre elas. Pode ser que tenha, e ia ser muito legal se tivesse, porque aí você vai lá no laboratório, faz um experimento e mostra, olha, esse negócio de muitos mundos aqui é uma bobagem. Mas não tem jeito de experimentalmente dizer isso, tá? Então, por enquanto, é só uma questão de escolha mesmo. Professora, Oi. oi, tá escutando? Uma coisa que eu queria perguntar, porque eu gosto bastante desse teorema, mas eu sempre fico pensando sobre essas coisas. E, assim, tipo, digamos que você abra mão de não contextualidade, então posso ter contextualidade. Uhum. Mas você estaria mantendo realismo da mesma maneira? Porque a partir do momento que, tipo, o outcome de uma medição depende das medições que você está realizando junto com ela, faz sentido em falar se aquele observável já tem um valor pré-determinado, sabe? Então, Tanto é que... para mim, não, sabe? A resposta na minha cabeça é não. Mas, principalmente em contextualidade, isso é um pouco mais complicado, porque aí você pode falar que o seu sistema tem algum tipo de memória, ele sabe que não é exatamente a mesma medição, né? Porque aqui tem, principalmente quando você está fazendo no mesmo sistema, no mesmo laboratório, é muito difícil você descartar essas hipóteses, porque, por exemplo, o aparato experimental que você vai usar para medir conjuntamente o primeiro contexto é completamente diferente do aparato experimental que você vai usar para medir o segundo. Então, a gente entra em uma outra discussão, que é o que é realmente medir o mesmo projetor em contextos diferentes. Isso é super sutil. Então, quando você vai fazer esses dois caras amarelos aí em contextos diferentes, esses caras já têm um label adicional que é dependente do contexto. Então, não é fisicamente tão absurdo você pensar que eles podem dar resultados diferentes. Porque, no final das contas, tem uma informaçãozinha ali que pode te dizer que contexto que é, tá? Mas, quando você vai para cenários de Bell, você está fazendo exatamente a mesma coisa no seu sistema, e isso vai depender de uma escolha que está fisicamente longe, né? Espacialmente separada do seu sistema. E aí, você vai precisar, por exemplo, da teoria do Bohm, onde é tudo determinístico, você precisa de comunicação superluminal, instantânea. Mas, ok, para algumas pessoas, elas preferem isso do que supor que a coisa é
probabilística. E aí tem outras opções, por exemplo, tem o superdeterminismo, que eu não entendo muito bem, que eu nunca fui muito atrás, mas que daria conta dessas coisas, sabe? Então, assim, essa é uma discussão muito profunda, e que não é trivial, assim, não, então, falar, gosto pessoal meu, prefiro supor que as coisas são probabilísticas, intrinsecamente probabilísticas, e ponto. Eu acho que dói menos aceitar isso, né, do que ficar tentando fazer uma ginástica para ter valores bem definidos e que tem propriedades meio malucas, né? Mas, Bárbara, oi, pode falar. então, eu acho que eu estava com uma dúvida parecida com a do Gustavo, mas o que eu queria saber é assim, você tem que jogar ao menos não contextualidade ou realismo forte. Você tem que jogar ao menos um deles fora, né? Mas você Isso, pode jogar os dois, por exemplo. pode. Tá. Então, a única coisa a única coisa que o teorema te diz é não dá para ter essas três coisas. O A gente não vai abandonar. Então, eu tenho que abandonar ou a primeira ou o B. Se você quer abandonar as duas, beleza. Mas não dá para. A única coisa que você pode concluir é que não dá para ter as três. E é meio que uma coisa bem estabelecida que você não vai jogar fora o A. Porque você está querendo justamente explicar a física quântica, e não substituir ela. E aí, como que você vai fazer isso? Aí meio que aí varia. Aí que tem todas essas interpretações da física quântica e tal. E assim, você pode simplesmente pegar a interpretação de Copenhagen, né? Shut up and calculate. Esquece tudo isso aí, isso é uma bobagem danada. Claro que isso não é a minha visão da coisa, tá? Tanto é que eu trabalho nisso há muitos anos e continuo trabalhando, mas assim, tá, é uma bobagem discutir sobre isso, e o fato do prêmio Nobel do ano passado ter dado essas coisas mostra que não é uma bobagem, né? Pelo menos para muitas e muitas pessoas. Mas você pode simplesmente desencanar, e não quero, isso aí dá muito trabalho, muito filosófico para o meu gosto. Vou simplesmente aceitar a física quântica do jeito que ela é probabilística, intrinsecamente probabilística, e vida que segue, né? Vou trabalhar dentro desse framework matemático que já é dado, sem querer entender mais a fundo nem nada. Mas, de toda forma, assim, essas discussões, elas são legais, inclusive para quem tem essa postura, porque de discutir isso é que saíram várias coisas que são aplicadas em informação quântica, né? Desigualdades de Bell, tá? Veio dessa discussão filosófica aí de fundamentos, mas hoje em dia é usado em protocolos de criptografia, que mais prático aplicado do que isso, impossível, né? Então, essas discussões aí, se elas são legais, não só do ponto de vista de fundamentos. Sim. Só uma questão em cima disso, rapidinho, Danilo. Suponha que eu só aceite o primeiro item, o item A, que é o que a gente quer. As relações de incerteza gerais que a gente encontra em mecânica quântica, elas não necessitam que a minha interpretação seja de uma teoria contextual? Porque ela me mostra justamente que tem observáveis que não são compatíveis e com eles eu vou ter incertezas intrínsecas relacionadas, ou seja, eu vou ter que escolher uma medida ou outra se eu quiser uma precisão infinita. Uhum. Isso já não implica em uma teoria contextual, necessariamente? Eu acho que não, porque aquelas relações de incerteza, elas só valem para o seu estado quântico, né? E aí, o que aquelas relações de incerteza falam é só que o seu estado quântico vai precisar ser uma mistura convexa específica das variáveis ocultas. Então, você consegue fazer teorias de variáveis ocultas não contextuais que recuperam as relações de incerteza para observáveis específicos, quando você faz a soma convexa certa para recuperar o estado quântico. Então, aquilo é uma coisa intrínseca do estado.
Mas quando você vai para variáveis ocultas, você tem um estado e mais alguma coisa. Aquele mais alguma coisa é que vai eliminar a incerteza ali para você. Então, mas para isso, então... Ah, tá. Para isso eu precisaria ficar com A e com B. Eu poderia trabalhar sem o C. Exatamente. Tá. Tá, não. Ok. Eu só É, queria fazer uma pode- pergunta, tipo, parece que então a incompatibilidade ela é meio uma condição necessária, né, para a contextualidade. Sim. E tem alguma relação direta, assim, com a questão de simetrias, no sentido, tipo, de álgebras de Lie, sei lá, uma coisa assim? Porque uma álgebra você vai ter, né, ali no fundo um comutador que vai te dar alguma coisa. Então, no fundo, esses caras, sei lá, pensando em SU2, por exemplo, você pode imaginar, né, matriz de Pauli lá, tal. Então, são a priori, né, incompatíveis. Aí você poderia tentar pensar numa álgebra diferente, sei lá. Nunca pensei sobre isso, nunca vi. Nada feito. Uhum. Então, achei... Que compatibilidade é a mesma coisa que abeliano. Então, mas se pegar o seu exemplo de matriz de Pauli, parece que esse teorema é demonstrado para dimensão maior ou igual a 3, né? No caso de matriz de Pauli, parece que dá para fazer tudo Dá, junto aí. dá. Então, porque, tipo, por exemplo, você poderia pegar o SU2 mesmo, tem a representação fundamental é 2 por 2, né? Mas pode pegar uma representação maior. Aí você pode ter o SUN, sei lá, tipo, uma coisa gigantesca. Poderia ter SU11, por exemplo, né? Tipo, sei lá, então seria outro grupo. Então, não sei. Fiquei pensando, porque parece que a incompatibilidade tá dentro dessas álgebras aí, né? Já de forma intrínseca, sei lá. Você tem alguma coisa direta, assim, pensando nesse sentido? Só um comentário, é que ultimamente saíram uns papers, eu acho que é o paper que eu coloquei no archive, que ele é bem sobre isso, pessoal, em termodinâmica quântica. O Land agora está embarcando nessa, que é de estudar cargas não abelianas, que são quantidades termodinâmicas que não comutam, e eles estão associando isso com contextualidade. Uma coisa que É uma é coisa que a gente novidade. precisa, Sim, na verdade, entender, né? O que... sim. Ainda mais Então, sendo uma coisa que está começando agora, com certeza tem muito problema em aberto, que é ótimo. sim, exatamente. Né? Então, acho que tem isso a ver com o que o Danilo falou. Eu queria também só comentar uma coisa, que eu sempre, quando eu estudei esse teorema, eu sempre ficava confuso, e talvez confunda algumas pessoas ainda, é a diferença entre a hipótese do realismo e determinismo, né? Porque, tipo, o que ele prova é a impossibilidade de um modelo de variáveis ocultas, mas pode ser que, mesmo que existisse, você nunca conseguisse acessar essas variáveis ocultas para conseguir ter um outcome determinístico, né? Então, não é que você está impondo um determinismo, você está impondo que, tipo, o valor real desses observáveis existe, não que você conseguiria acessar eles de qualquer maneira. Eu só estou falando isso porque é uma coisa que me confundiu por muito tempo, talvez esclareça para alguém. E a outra, tipo, eu tenho uma pergunta também, que ontem eu estava falando com a Amanda e surgiu isso, que nessa prova você usa 4 vetores reais, né? Tipo, uma base do R4. Só que eu não sei, tipo, geralmente a gente trabalha com espaços de Hilbert complexos, né? Eu acho que eu já tive essa dúvida, tipo, alguma vez, eu tirei e eu esqueci já a resposta. Mas, tipo, a gente sabe que você não prova esse teorema para C2, né? Para o espaço. Só que C2 não é isomorfo a R4. E daí, tipo, eu só fiquei nessa dúvida, sabe? Tá. Boa pergunta. Na verdade, eu não sei se é isomorfo. Então, porque... na verdade, é porque é isomorfo como espaço vetorial, mas o produto interno não é... Isso, exatamente, é isso. Tá. Porque ali você precisa do produto interno para definir ortogonalidade, né? Então, não é trivial estender. Então, esse R3 aí, ele é visto como
sendo dentro do C3, né? O que você precisa ali é o C3. Então, acho que assim, não é trivial essa extensão de passar de C2 para R4 por causa do produto interno. Tá, é real, produto interno. Mas então, quando a gente fala de dimensão maior ou igual a 3, quer dizer que a gente precisa estar num C3 ou maior? Ou que precisa estar num R3 ou maior, só que esse R3, tipo, imerso num No espaço completo? C3. Assim, tem que ser um sistema um sistema físico de dimensão 3 ou mais. Tem que ser um qubit para cima. Não pode, assim, não pode ser um qubit. Tá, essa parte Resumindo. Aham, tá bom. Obrigado e parabéns para Amanda. Eu cheguei no finalzinho, mas ela se dedicou bastante, então ficou muito bom. Foi muito bom, Amanda. Eu gostei bastante do seminário. Achei que a Amanda fez um trabalho ótimo. E aí, a gente estava conversando sobre isso ontem, que ela começou falando, né, da gente conversar mais. Então, eu acho que esse seminário assim, mostra o espírito do que tem que ser as nossas reuniões de grupo. Assim, você não precisa vir com um negócio completamente dominado, destrinchado, total, né? Sou um mega expert do assunto e preparei 50 slides para falar na reunião. Porque um slide com uma frase já dá uma discussão de meia hora, né? Então, a ideia é ser esse ambiente descontraído. É claro que, assim, às vezes você vai querer treinar a sua defesa, ou vai querer treinar para um seminário que você vai dar num congresso, aí a gente faz a coisa, né, sempre mais preocupado, mas, assim, eu adorei a maneira que você preparou, Amanda, foi muito bom, a discussão também muito boa, e tá de parabéns aí você e o resto do grupo também pela discussão, assim, sempre muito divertido. Muito obrigada. E eu fiquei com muita inveja dessa lousa, eu quero uma dessa. Professora, tem 3 aqui dessa. Ai, eu É quero, muito chique. quero dar aula muito com chique isso estar num lugar agora. que tem dinheiro, né? É, Mas, o Lucas, eu queria comentar que eu lembrei, porque no primeiro ano você me falou assim, imagina que a gente tem um quadro que você consegue colocar as coisas direto no Google Drive. É isso é uma louça digital. Olha só. Já tá feito. você perdeu a oportunidade de patentear aí, ó. Faltou a verba para financiar a sua invenção. Ou o Google te ouviu, né? Mas Traz é na muito... mala aí quando você voltar. Oi? Traz na mala aí quando você voltar. Se eu Ele pudesse. mudou, sentir falta. Acho que não Nossa, cabe. imagina, eu fico pensando, dar aula com um negócio desse, que coisa mais maravilhosa. Não ter que pegar no giz. Pois é. É muito bom, gente. Funciona Mas tá bem. certo, gente. Amanda, muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Eu tenho que ir lá que a Luísa me chama. Então tá bom. Manda Ficou bem. gravado, o da Ana também ficou gravado, eu esqueci de mandar para vocês. Eu vou colocar no YouTube e mando para vocês o link assim que tiver acabado de carregar, beleza? Tchau, gente. Boa Beleza, semana. valeu, Obrigada. Tchau, galera. Até mais. Até mais. Tchau, até.